Olá, bom dia. Bom dia, Obrigado, Fátima, Márcia, pelo convite. É uma alegria para mim e para a Denise estarmos aqui para compartilhar um pouco do que temos feito. Não é isso, Denise? Eu vou tocar de uma maneira informal, mas pode dar seu alô, Denise. Perdão, bom dia, tudo bem? Que tenhamos aí um bom evento. Vamos lá, César. A ideia é que a gente faça um bate-papo, mas eu vou, num primeiro momento, apresentar algumas informações sobre a proteção de dados e como que a gente vincula isso dentro da inclusão da pessoa com deficiência ou na inclusão social de maneira ampla, apresentando aqui um material. Mas, por favor, também façam seus comentários, suas observações no chat. A Denise vai estar acompanhando ali. As perguntas que já forem colocadas, ela pode responder por escrito ou ao final, né, nós queremos ter um bom tempo aí também para uma troca, para uma roda de conversa. Introduzindo o assunto, já que a maioria aqui das pessoas está relacionada de alguma forma à inclusão social. E existem muitas semelhanças entre a inclusão social e a proteção de dados. A primeira delas é de que estamos falando de direitos humanos que envolvem a liberdade, que envolvem a autonomia, que envolvem o livre desenvolvimento, a privacidade. Direitos humanos reconhecidos internacionalmente e fundamentos da República Federativa do Brasil estão na nossa Constituição. Não só desde 88, mas também por tratados internacionais que vão sendo incorporados em nosso ordenamento jurídico. Então, seja a inclusão social, seja a proteção de dados, nós estamos falando de direitos fundamentais e que exigem uma transformação cultural, porque por décadas ou por séculos, dependendo de onde formos olhar, não demos a devida atenção. Quando falamos de inclusão social, chegamos hoje numa sociedade que por séculos praticou segregações de diversos tipos, a diversos grupos minorizados, e que hoje enxerga a necessidade de um amadurecimento, uma transformação e de medidas afirmativas para promover a equidade. Na proteção de dados, também nós precisamos dessa transformação cultural, porque por décadas não demos a devida atenção, fomos entregando os nossos dados, empresas foram captando as nossas informações pessoais sem uma devida regulamentação, sem uma devida atenção, e hoje nós somos reféns, não é, dessas informações usadas que nos instigam, vamos dizer assim, não é? Instigam a tomar determinadas condutas, a consumir determinados produtos, quando somos objeto desse tipo de marketing, desse tipo de vigilância, que hoje merece uma proteção, uma atenção maior. Agora, do mesmo jeito que está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não é? De que deficiência é um conceito em evolução, porque o modelo social ele vai precisar passar por um tempo até que toda a sociedade compreenda que não é apenas uma condição da pessoa, mas isso está no ambiente, isso está na atitude. Da mesma forma, a proteção de dados está na nossa maneira de realizar os processos, de realizar as atividades.
aprendemos assim, sempre foi assim. Agora precisamos rever os nossos conceitos para mudar as práticas. Não é? Empresas foram consolidadas com o objetivo de explorar determinados segmentos, criando determinadas ferramentas. E aqui um exemplo simples, que até veio na reunião preparatória, né? Como hoje as empresas de financiamento e empresas de crédito têm acesso às aposentadorias pelo INSS. Muitas vezes, antes mesmo da pessoa receber a cartinha do INSS dizendo, olha, sua aposentadoria foi concedida, já está recebendo ligação de instituições oferecendo crédito. Né? Então, esses dados eles chegam ao mercado antes mesmo da próprio beneficiário saber que recebeu a aposentadoria. É um tipo de segmento que se consolidou com essa prática e que agora precisa rever os seus conceitos e aplicar as melhores práticas dentro da proteção de dados. Mas não podemos perder de vista que dados e inclusão social são parte da estratégia de negócios. Nós podemos usar com integridade, nós podemos usar dentro da conformidade legal, tanto a diversidade quanto os dados como estratégia de negócios e demonstrando também a todas as partes interessadas, a todos os stakeholders, como nós lidamos com isso. Porque hoje, se nós pensarmos nos consumidores, se nós pensarmos nos investidores, se nós pensarmos nos órgãos públicos, todos estão preocupados em como as organizações têm lidado com questões de diversidade, com questões de proteção de dados. Claro que isso pode alavancar negócios, claro que isso traz indicadores positivos de inovação, de melhor ambiente organizacional, de melhor segurança, tranquilidade dos colaboradores que também entregam seus dados pessoais para os seus empregadores, ou os candidatos que vão entregar os dados pessoais para as empresas. Então, a imagem da empresa hoje é elemento importante para o recrutamento de talentos. Nós sabemos que as novas gerações são mais seletivas, mesmo ainda diante de uma escassez dentro das pessoas com deficiência, né? Escassez nos cargos de liderança, nos cargos de gestão, faltam oportunidades, mas aqueles que têm uma boa formação, isso nós temos visto cada vez mais pessoas com ensino superior, com pós-graduação, buscando postos de trabalho e tendo uma condição de selecionar as empresas por conta daquilo que ela representa, das estratégias de negócio que ela adota. E hoje, né, nos últimos anos, podemos falar aí do Fórum Econômico Mundial, que vem trazendo capitalismo de stakeholders, não é? Nós temos o ESG, aspectos de sustentabilidade ambiental, social e de governança, cada vez mais fazendo sentido para as estratégias de negócio, dando valor no intangível da companhia. E isso também é importante porque o seu desrespeito, a sua violação, pode gerar um impacto à imagem da organização. Recentemente, acompanhamos aí casos de discriminação que tomam repercussões grandes, e já que nós estamos falando aqui no segmento do varejo, segmento de supermercados, né? Temos sofrido com a repercussão, talvez até desmedida em alguns pontos, mas fatos graves estão acontecendo dentro das nossas organizações, com os nossos colaboradores, com os nossos terceiros, com os nossos consumidores, e isso tem ido para as redes e gerado um impacto
na imagem e também sanções legais. Da mesma forma, os vazamentos de dados, as situações de vazamentos de dados, cada vez mais a mídia cobrindo isso como uma realidade, né? Então, são pontos que trazem essa sinergia e demonstram por que um advogado que cuida dos interesses de empresa, pensando no compliance, primeiro anticorrupção, se envolveu com o compliance antidiscriminação, com a proteção de dados, os direitos humanos dentro da organização. E é uma frase comum que a Denise até me falou, olha, não deixe de falar sobre o jeitinho e o jeitão, que é um jeito que nós usamos para explicar nos valores da companhia. Não é? Se o compliance, se a conformidade visa combater o jeitinho, de fazer de uma maneira ilícita, de fazer de uma maneira diferente do que aquilo que indica a norma, o jeitão machista, racista, homofóbico, capacitista, ele ainda é parte da nossa sociedade e nós precisamos combater. E como é que a gente combate isso? Trabalhando com cultura, trabalhando com educação corporativa e evoluindo, não é, para a nossa proteção de dados hoje, que pode ser elemento de discriminação. Bom, feita essa introdução dessas semelhanças, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, traz alguns conceitos importantes aqui, apenas uma noção geral do que nós estamos falando, de dado pessoal, todo aquele dado que identifica ou possa identificar as pessoas, não é? Então, nós vamos pensar em CPF, RG, nome, endereço, mas também outros dados que permitam a identificação. Se olharmos aqui para esse grupo, eu poderia colocar um dado que a pessoa que trabalha com recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, bom, ele ainda não permitiu a identificação de quem é, mas eu posso dizer que é uma mulher, ainda não, mas eu posso trazer um outro dado, trabalhou na GELV. Ora, quantas dessas pessoas trabalharam na GELV? Atualmente aposentada pelo INSS. Enfim, estou trabalhando com dados que a Fátima foi me passando, sem identificá-la precisamente, mas se nós colocarmos numa base de dados, eu vou reunindo essas informações e vão me permitir identificar essa pessoa e direcionar ações para ela. Então, a grande preocupação hoje é como esses dados têm sido coletados e se esses dados são sensíveis. A lei vai trazer dados sensíveis, são aqueles dados que merecem uma proteção maior, são dados que permitem uma postura discriminatória. Então, para evitar a discriminação, para proteger as pessoas em relação a isso, a lei estabelece um cuidado maior. Dados que envolvam questões de gênero, étnico-racial, condição de saúde, portanto, a questão da pessoa com deficiência, questões religiosas, políticas, todos aqueles dados que permitiriam uma manifestação discriminatória. E aqui começa a chamar a atenção para a nossa prática. O objetivo aqui, foco é o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Então, quando a gente pensa em um laudo, né, não só o currículo, que traz dados pessoais, alguns currículos podem trazer dados sensíveis, mas o laudo da pessoa com deficiência é um dado sensível que merece uma atenção e um cuidado maior nesse tratamento. A lei chama de tratamento toda a operação, seja a coleta, o armazenamento, a análise, a transferência,
tudo aquilo que será feito com o dado entra neste conceito de tratamento de dados. Então, quando a gente fala de tratamento de dados, nós estamos reunindo ali uma série de ações, uma série de verbos que são praticados no decorrer deste processo de tratamento de dados. Então, não adianta pensar que não está tratando dados. Não, eu não trato dados. Sim, se está num processo de recrutamento e seleção, está tratando dados. Ah, mas eu não estou com dado de consumidor. Não importa, não é só para relações de consumo. O RH, ele é impactado por essa operação, por esse processo de tratamento. E o tratamento que tem que levar em conta alguns elementos básicos. As organizações hoje são colocadas para um direcionamento pela integridade, pela ética, pela governança. Então, tem que ter, primeiro, boa fé nas suas operações, naquilo que vai fazer. Claro, é o que a gente espera quando a gente vai consumir um produto, quando a gente vai consumir um serviço, a gente espera que estejamos comprando, consumindo aquilo que é proposto, não é? Que se entregue o que foi proposto, que haja uma boa fé do lado do fornecedor. Agora, isso vai além hoje, porque nós temos que pensar em o que o fornecedor vai fazer com os meus dados quando eu peço um serviço, quando eu peço um produto. Né? Hoje está muito comum pedir pelo aplicativo, pedir pelo e-commerce. Ok, eu quero aquele produto X, eu só quero isso. Olha, eu quero esse serviço X, mas para fornecer esse produto, para fornecer esse serviço, ele tem que ter os meus dados. Estou fornecendo os dados e o que ele vai fazer? Como esse negócio, esse serviço, esse produto está usando daquela relação pontual de consumo dos meus dados para outros aspectos. E aí é que nós vamos conhecendo de políticas internas, as empresas vão ter que estabelecer internamente quais serão as suas políticas, quais serão as suas práticas, o que fazer e quem serão as pessoas responsáveis para lidar com as questões que envolvem dados. Hoje nós falamos do encarregado de dados, a pessoa que tem que, na companhia, assumir essa função de lidar e de responder, seja com os titulares de dados, seja com as autoridades. Para definir essas práticas, essas políticas, a lei ela traz princípios. Princípios que vão nortear esse tratamento de dados. Temos que ter finalidade específica, estou colhendo o dado para essa finalidade, preciso dos dados adequados para determinado produto, para determinado serviço, então é necessário aquele dado para este produto, para este serviço, para esta operação, para esse recrutamento. A Márcia até comentou, falou, César, algumas empresas, às vezes, pegam uma série de dados logo no início do processo de recrutamento, dados que serão usados para efetivação do contrato. Então, há um cuidado hoje. Né? Preciso desse volume de dados? São necessários? É adequada a busca desses dados? Temos que tomar um cuidado e, sempre, indicar o que fazemos com esses dados. Transparência é o que deve reger essas operações de tratamento. Os titulares de dados devem saber, devem ser informados e tem que ter o livre acesso ao que está sendo feito com os seus dados. E
a lei expressamente vai trazer como um princípio que não haja discriminação. E ocorrendo discriminação, com base nos dados sensíveis, sanções poderão ser elevadas, não é? Ao desrespeito às regras da LGPD, a proteção com um vazamento, com um uso indevido, uma atividade ilícita, traz sanções, mas se for dados sensíveis, as sanções são elevadas. Por isso, também é princípio da lei a segurança, a prevenção. Temos que ter mecanismos de proteger esses dados, sejam tecnológicos, sejam físicos. Por quê? Porque quando a gente pensa em dado pessoal, nós estamos pensando no meio digital, mas no meio físico também. Então, onde estão esses arquivos físicos, documentos, esses currículos? Quem tem acesso a esses currículos? Isso pode permitir um vazamento, pode permitir uma prática ilícita, porque haverá responsabilização. Então, a lei vai trazer como um princípio também, diante de uma violação, a responsabilização. Mas calma, não é? Parece, do jeito que eu estou colocando, que, bom, então não vou pôr mais a mão em dado. Eu não vou querer saber mais desses dados pessoais. Não. A lei traz as chamadas bases legais, as hipóteses em que se permite, porque nós precisamos dos dados para a nossa prática, para o desenvolvimento das nossas atividades, seja dentro do RH, seja como fornecedores. Um detalhe importante, não é? Acho que ficou claro, mas só para exemplificar, se nós pensarmos numa empresa B2B, né, que vai ter ali no seu banco de dados maiores elementos sobre outras empresas, ao que essa lei protege é dado pessoal. Então, nós estamos falando de pessoas físicas, não dados de outras empresas. Mas isso não significa que, mesmo sendo uma empresa B2B, não tenha dados pessoais no seu banco. Então, sim, existem, inclusive, dados de colaboradores, e aí sim que nós vamos ter as autorizações. Então, as bases legais são as hipóteses em que a lei autoriza essa operação de tratamento. Tem uma série delas. As duas principais que interessam para nós aqui. Primeiro, com o consentimento. Eu posso tratar dos dados se o titular dos dados me autorizar. Tendo o consentimento, e aí nós vamos trabalhar como tem que ser esse consentimento, e para efetivação de contratos ou aspectos preliminares, fases preliminares à contratação. Então, se eu estou pensando num contrato de trabalho, eu preciso de dados para fazer a preliminar, que é o recrutamento. Então, a lei me autoriza. Então quer dizer que eu posso usar o laudo nesta fase preliminar? Pode, lembrando que é um dado sensível, embora a lei autorize, não nos exime da proteção, não nos exime dos cuidados de segurança, de impedir o vazamento e a não discriminação. Os impactos da LGPD dentro da gestão de pessoas, dentro do RH, são enormes porque lidam com os dados pessoais dos seus colaboradores. Dados pessoais não só que envolvem a sua identificação do ponto de vista como pessoa física, mas também envolvem os seus benefícios. Se tem plano de saúde, primeiro, quanto ganha, se tem plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, e na sua atividade compartilhando dados com terceiros. Dados com o governo, através dos sistemas oficiais, e com os seus fornecedores, com os seus parceiros.
seguradoras de saúde, gestoras de benefícios e tantas outras situações em que o RH compartilha os dados com terceiros. Lembrando que a responsabilidade é de todos nessa situação, responsabilidade compartilhada também nessas operações de tratamento. Bom, e na seleção de pessoas? Na seleção de pessoas, nós percebemos, primeiro, a coleta de dados é permitida? É permitida, está dentro da base legal, artigo 7º, lá, inciso 5, para fazer o contrato e uma fase preliminar do contrato. Mas tem que ter requisito da lei, tem que ter consentimento expresso, específico e destacado se for dado sensível. Ou seja, nós temos que colher este consentimento para o tratamento desses dados, ainda que numa fase de recrutamento. Se não houver este consentimento de maneira expressa, de maneira clara, indicando o que será feito, a nulidade. Então, não basta dizer, não basta pedir que o candidato assinale uma autorização genérica que autoriza o tratamento de dados para fins de recrutamento e seleção. Não, nós temos que identificar e detalhar e permitir uma consulta facilitada e acessível. Bom, aqui vem o ponto que foi o objeto que gerou a conversa com a Fátima, como ela introduziu, que candidatos reclamam. E a gente sabe que isso é muito difícil, da falta de informação. Então, primeira questão que a Fátima pôs: posso pegar o laudo num processo de recrutamento e seleção? Posso, porque é base legal, é autorizado. Aliás, é requisito legal, eu tenho que saber se o candidato é elegível ou não para a cota. Muito bem. Agora, tenho que informar o que eu vou fazer, tenho que proteger esse dado e tenho que informar. Se não informar espontaneamente, se não comunicar espontaneamente, o candidato pode me pedir a informação. E eu tenho que fornecer a informação do que foi feito com esse dado. Uma coisa também que tem que ser informada, ela é válida, mas tem que estar informada e devidamente autorizada, que é o compartilhamento. Por vezes, o site da empresa tem lá, vaga para PCD, cadastre aqui o seu currículo, as suas informações, mas quem vai tratar aquele dado, quem vai avaliar aqueles dados é uma empresa de consultoria terceira. Nós só temos ali um formulário no site da empresa para colher os dados e encaminhar para um terceiro. É possível esse compartilhamento? Sim, desde que devidamente informado, autorizado e com uma finalidade legítima, com boa fé. Eu não posso colher os dados de pessoas e depois oferecer os meus produtos para ela. Você se candidatou aqui para a minha empresa, ótimo, mas aproveitando, eu estou avaliando aqui, mas você já não quer comprar um produto, já não quer comprar um serviço? Ora, a finalidade é diferente, não está agindo com boa fé. E nós temos um cuidado maior, que é possível, tem o lado bom, que é a classificação automatizada, por meio dos algoritmos hoje, que vão permitir testes de personalidade. É uma questão bem interessante que a gente vê ferramentas hoje sendo aplicadas para testes de funcionalidade. Então, nós poderemos também, já que estamos falando de pessoas com deficiência, usar dos critérios da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, para aferir, por meio de aplicativos, de técnicas de gamificação, enfim, quais são as funcionalidades daquela pessoa.
quais são os aspectos da personalidade comportamentais que essa pessoa pode trazer para a organização? Bom, isso pode ser feito via algoritmos, de maneira automatizada? Pode, só que isso precisa ser informado. E quando nós pensamos numa resposta, numa classificação automatizada, a pessoa, o titular de dados, tem direito de pedir uma revisão, uma análise dessa decisão. Ora, por que eu fui desclassificado pela máquina, pelo algoritmo? Eu quero entender. E aí é uma pessoa natural, é alguém que vai ter que justificar, vai ter que rever essa situação. Para quê? Para que não se tenha nenhuma discriminação. É um cuidado, porque o próprio programador dos algoritmos tem os seus vieses. Né? Nós sabemos que hoje muitas coisas são automatizadas, mas alguém colocou aqueles elementos ali para a inteligência artificial se desenvolver. E esses vieses, essas respostas automáticas podem vir com elementos de discriminação. Bom, caminhando para o encerramento, eu tentei fazer aí um apanhado geral, algumas orientações básicas para uma conformidade em relação à LGPD. Lembrando que quem tem que provar que está em conformidade é a empresa, é quem faz o tratamento, é o empregador, e não o titular do dado que tem que provar que se agiu em desconformidade com a lei. Não, diante de uma reclamação, diante de um suposto ato ilícito, a prova da conformidade recai sobre o controlador, que é a empresa. Para tentar, de uma maneira básica, informar os tratamentos que serão feitos. Então, o que vai ser feito com aquele currículo, com aquele laudo? E os prazos. Então, por quanto tempo aquele processo seletivo vai ficar em aberto? Quando, em maio de 2020, eu e a Denise fizemos uma entrevista lá para o Movimento Web para Todos, depois eu compartilho o link com a matéria, mas uma das preocupações que nós colocamos lá é que, prática de mercado, muitas empresas de recrutamento e seleção simplesmente armazenam os dados. Ficam sem ter um processo seletivo ou sem desejar uma contratação iminente, ficam reunindo as informações de possíveis candidatos, especialmente pessoas com deficiência, para quê? Para quando chegar a fiscalização, ter base para poder correr atrás dessas pessoas. Sabemos que é difícil achar candidatos, existe aí um gap nessa situação. Eu, como participante de movimentos sociais, percebo que as pessoas, as instituições que lidam com pessoas falam, bom, eu não acho vagas, e as empresas dizem, eu não acho pessoas. Então, a gente tem que melhorar essa comunicação, mas não podemos simplesmente ficar armazenando dados sem informar. Por quanto tempo? Se houve ou não a contratação para aquela vaga, se há ou não um processo seletivo aberto, esclarecer sobre os dados sensíveis. Olha, vou precisar do seu laudo por conta de uma necessidade legal para cumprir uma determinação legal, mas por ser um dado sensível, sabemos que isso envolve sua condição, tem elementos da sua saúde e nós vamos proteger esses dados. Podemos compartilhar esses dados? Podemos compartilhar. Isso autorizado. Olha, aqui nós somos um sindicato que reúne uma série de empresas do ramo do varejo e nós vamos compartilhar com as empresas. Não, eu não quero. Eu já tive uma experiência ou tive um parente que trabalhou em determinado mercado e eu não quero que meus dados não quero trabalhar lá. Mas eu gostaria de trabalhar nessa outra rede. Sim, então temos que ter esse detalhamento, porque senão o candidato fica recebendo ligações, isso acontece. Eu
como professor do ensino superior, tenho lidado com pessoas com deficiência, com alunos com deficiência, e que, por vezes, recebem ligações para vagas numa condição de trabalho ou num tipo de serviço, realização de tarefas muito aquém, muito abaixo das suas funcionalidades, das suas capacidades, da sua condição, do seu currículo, e que, por vezes, falam, bom, nem olharam para o meu currículo, nem olharam que eu sou estudante do curso de Direito, que eu tenho total autonomia, falo 3 línguas, tenho um aluno deficiente visual que fala português, inglês e alemão, está concluindo o curso de Direito e, por vezes, recebe propostas de vagas muito abaixo das suas funcionalidades. Isso incomoda também os candidatos. Então, nós temos que ter um cuidado ao avaliar, não é? Não estamos contratando a deficiência, nós estamos contratando as funcionalidades da pessoa para o cargo. Se tiver uso de algoritmos, então temos que informar, colher um consentimento expresso com acessibilidade, é importante, né, que, se falamos de pessoas com deficiência, estejam de maneira acessível para todos os tipos de deficiência, inclusive com linguagem facilitada, se for deficiência intelectual, considerando aí que, para esse segmento, me parece que o público de deficiência intelectual é bem grande, bem relevante essa preocupação. Manter uma comunicação, olha, a vaga foi preenchida, ou preenchemos aquela vaga, mas sempre surge porque o turnover é muito alto, então nós vamos ficar com o seu currículo aqui por 1 ano, por 2 anos, para usar, dando a possibilidade da pessoa dizer quero, não quero que meus dados fiquem, responder às solicitações, então é exigência hoje legal que se responda ao candidato, pode perguntar para a empresa, bom, mas e aí? O que vocês estão fazendo com o meu laudo? Como é que está a minha situação? Ainda existe vaga em aberto? A pessoa pode pedir que a empresa busque e informe, e um cuidado, se não for mais necessário dar, elimina. No encerramento, elimina. Por quê? Transformação cultural. Nós, durante muito tempo, acreditamos que era muito bom ter dados na nossa empresa. Não, a gente tem que ter dado de tudo, a gente tem que cadastrar, você vai comprar um remédio, eles pegam seus dados, você vai fazer uma consulta médica, preenche uma ficha com dado de tudo, várias informações que para o médico não são relevantes. Você vai num condomínio para ter acesso a uma portaria, já colhem uma série de dados, colhem dados biométricos, dados sensíveis, colhem lá a sua impressão digital, às vezes tiram foto dos seus documentos. No serviço de portaria, a gente tem levantado essa... Peraí, para que tudo isso? Qual é a segurança que você está colocando nesse banco de dados? Será que qualquer colaborador ali da empresa terceira pode chegar com conhecimento básico de informática, plugar um pendrive ali, puxar essa base de dados das pessoas que já passaram por esse condomínio comercial, e são centenas de pessoas que passam ali? Por que a gente fica colhendo esses dados? Um cuidado, quando possível, fazer a eliminação, o que nós chamamos de um processo de sanitização desses dados. E um alerta, por fim, para a gente abrir aí para uma conversa. É importante lembrar que LGPD não é checklist, não basta simplesmente a gente ficar ticando se fez isso ou aquilo. Há uma necessidade global que a doutora Denise, em conclusão, vai trazer para nós nessas palavras de encerramento. Obrigada, César. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo, ok. Obrigada. Pouco tem a acrescentar, né? Diante da sua apresentação, foi muito boa.
muito clara. Bem, o recado principal de conformidade com a LGPD é que ela requer, primeiro, o conhecimento do fluxo de dados. Então, o primeiro passo é a empresa reconhecer quais são os dados que ela lida e mapeá-los. Para quê? Para que entenda tudo isso que você falou. Para que vai usar? Qual é a finalidade? O porquê? Estou amparado pela lei para usar esse dado ou não nesta situação? Porque, às vezes, numa situação você está amparado, na outra não está, o mesmo dado, tá? Para isso, para você, isso requer da empresa um amadurecimento, tá? E a partir desse mapeamento, dessa visão geral, aí você vai conhecer para depois passar a se adequar por meio de medidas técnicas e administrativas. Para quê? Para mitigar qualquer risco de não conformidade exatamente com a lei ou de vazamentos e usos ilícitos. O uso ilícito seria a não compatibilidade com a lei. Isso é um esforço no primeiro momento. Requer uma mudança na cultura organizacional. Quer dizer, a empresa precisa ter um novo enfoque sobre os dados pessoais que ela lida em diferentes processos dentro da empresa, e as pessoas que estão lá no front com esses dados, elas têm que ter essa consciência. Então, assim, LGPD é uma evolução. A gente começa conhecendo, para ir tomar as medidas técnicas e administrativas, e todos têm que participar. A adequação à LGPD, ela é multissetorial, envolve várias, no caso, a análise jurídica que se faz envolve várias leis, a LGPD, a Lei de Proteção ao Consumidor, envolve várias áreas. Agora, tudo isso tem que ser também visto dentro da empresa, porque os dados pessoais às vezes a gente nem se dá conta, mas muitas vezes ele está num fluxo, numa área que você nem imagina. Por isso a importância desse mapeamento. Acho que está finalizado, César. Mais alguma coisa? Ótimo, é isso. Espero que tenhamos alcançado aí elementos básicos para uma discussão mais técnica. Eu deixo aqui os nossos dados, né? Nosso e-mail, a gente segue à disposição para conversar agora ou também depois. E no QR Code tem o link, não só de algumas informações do que temos feito, mas tem o link do vídeo no YouTube, da Pizzaria do Google, e tem a entrevista sobre a LGPD, o Inclusion Compliance, lá em que nós tratamos de alguns pontos. E seguimos à disposição. Agradeço por, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, conseguirmos realizar conversas com propósito. Encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito e que possamos semear a cultura da integridade, da disseminação de direitos humanos, da inclusão social e da proteção de dados. Muito obrigado. Um bom dia, que Deus abençoe. Obrigada.